que excesso de tela está afetando ainda mais show. Tem a ver com a saúde emocional e mental. Sono. Sono, na pessoas que te chegam, em esse atendimento, a primeira coisa que nós começa a avaliar é sono. Mas claro, não, sono é tranquilo, não estou a dormir direito. Será que eu estou a dormir direito? Não começa a fazer algumas análises. Aí não tem que entrar para a higiene do sono. Higiene do sono, o ideal, a melhor forma de fazer assim. Primeira coisa, tem uma hora para deitar, uma hora para acordar. Estabelece um time, independentemente se sábado ou domingo. Estabelece um time. Alguns estudos estão mostrando para eu pôr 1 a 2 vezes por semana, sair daquele horário lá. Mas ideal que não primeiro fase estabelece uma hora para deitar, uma hora para levantar. E logo que eu levanto, a primeira coisa que eu devia fazer era abrir a janela, luz na boa, botar luz na boa. E se alguém te levanta, tu fica lá na quarta, tu faz aquele soneca, mas aquilo é que é bom. Tu acorda e tu fica mais de 3 horas na cama. Na cama, exato. Móvel. Na móvel. Só que, por exemplo, se tem quem que assiste esse podcast, pode fazer esse teste, é só vai na Play Store, né, e baixa escreve lá, medidor de luz. Okay. Escreve medidor de luz. E baixa aquele aplicativo. E logo que eu levanto, hoje, quando eu vou abrir toda aquela unidade de medida de luz que é lux. Por exemplo, ali, esse ambiente que não está ali. Então, por cima, não tem nem luz ali, não é? Mas não flow, na verdade, não tem nem 100 lux ali. E para o cérebro desperta, tem que ter 5.000 lux. Um dia mais nublado, por exemplo, de chuva, eu tenho em média 2.000 lux. Ok? A primeira coisa, para o cérebro desperta, você tem que ter. Quem está na casa, eu creio, fazer uma higiene de sono, ter uma vida mais tranquila, seguir aquele espaço que nós devemos falar ali, Okay. Tem uma hora para deitar e para levantar. Procura estabelecer aquele horário lá. Depois, não começa a higiene de sono de cedo. Logo de cedo, levanta de cama, abre a janela. De preferência, passa 30 minutos sem tocar no telemóvel. Mais difícil. É mais difícil. Por exemplo, no nosso caso, eu experimento um dos dias ali, final de semana, faz assim, levanta, eu fica lá, abre a janela, abraça o companheiro, namora um bocado, fica lá, mas eu fica mexendo na móvel. Mexe na móvel. Depois que eu abrir luz, quando você abrir luz, o que acontece? A retina de nós olhos, ele começa a captar aquela luz e também uma informação para o nosso cérebro que vai produzir algumas proteínas que ativam aquele que nós chamamos de Genesis Clock. Genesis Clock é aquele relógio biológico. Se você levanta 7 horas de manhã, eu fico até 10 horas e eu tomo sol 10 horas, para o relógio biológico eu levanto 10 horas. Ok? É que toma luz. É que a luz é que ativa aquele Genesis Clock que regulariza o sono. A partir dali, já não começa para café. Tem uma alimentação menos inflamatória possível. Que seria o quê? É que comer teu pão, teu farinha, teu açúcar, as coisas lá. Mexer no pão na calverdiana agora. Não, tem outras formas de poder fazer um torrada ou de diminuir algumas coisas lá. Mas a mim, por exemplo, quando não dá para fazer rigorosamente, para ter um protocolo que pessoas que trabalham comigo fazem, eu aplicar em mim. De ser um ovo cozido, entende? Ou poder substituir pão por uma batata doce, que é muito bom, que dá a energia. Ou poder escolher tomar alguns sementes também, se você quiser. Eu começo a ter um pouco daquela farinha que eu tenho lá. Na minha casa, por exemplo, de fazer em uma mulher de fazer um cuscuz italiano que ainda substitui pão. Então, dá para substituir algumas coisas ali. E o que é que acontece? Logo de cedo, você tem o alimento que te dá uma energia. Pão e que os outros derivados de doce, te dá uma energia que é fugaz. Desaparece rápido. Entra a sair. Então, depois você tem que... Depois você tem que fazer outras comidas durante o dia e você te põe uma energia desnecessária. E por isso que dentro desse programa ali, tem um especialista que trabalha junto comigo, em parceria, e da maneira que as pessoas espelham. Vai fazer uma análise de como que você tem um plano de alimentação, certo? Então, levanta, toma sol, toma uma alimentação mais tranquila. Se você puder, que lá já seria um luxo para manter alguém,
vou levantar 1 hora mais cedo para outra para ler ou fazer alguma outra coisa, para um exercício para você desacelerar o momento. Tem pessoas que funcionam muito direito no exercício logo de cedo. Então, até para o nosso corpo, funciona melhor que os atletas olímpicos. Tem estudo que mostra que os melhores, aqueles recordes de mundo que acontecem quase sempre à tarde, nunca de cedo. Como é aquele nível de pico de cortisol que o corpo tem, você na melhor performance mais à tarde, ali para 2 horas, 3, 4 horas. Aquele é um horário que você tem a melhor performance. Para um atleta. Que era a melhor hora de fazer. Mas só que eu tenho trabalho, eu não consigo. Então, eu levanto, durante o dia, tenho uma alimentação mais saudável, procura ter luz no meu trabalho. E nesses dias eu estava com uma pessoa que se detém. Eu saí de casa logo cedo, eu chego no trabalho, você trabalha que tem luz. Seu escritório que tem luz. É que hoje luz. Então, que luz essa tem influenciado esse sono? Okay? Que luz que tem durante o dia, se você quer descontrola completamente uma pessoa privada de luz de sol. Esse sono, que é um daqueles aspectos que muda a qualidade do sono, é luz de sol. Ok? Então, durante o dia, leva o dia a função do sol. Repara, o pico está na meio-dia. Lembram que os atletas, esses picos, que os recordes mundiais acontecem mais na parte de tarde. Onde que não tem meio-dia solar? É 14 horas. Meio-dia solar é 14 horas que acontece. Então é mais ou menos lá. Você não é o pico. À medida daquela hora lá, o ato diz. Então o ato diz, ali 6 horas, o ato começa a desligar. Já sair de trabalho, o ato desliga. 6 horas. Se não é o caso, eu vou fazer uma coisa simples, mas que tem um poder incrível para o subconsciente. De ouvir um pôr de sol. Hoje é um pôr de sol. E contempla aquele momento. Só está lá. Só contempla aquele momento. E é incrível como a natureza dá aquele momento em que não tem que escolher mais bonito. Exatamente. Na pôr de sol. Para fotografia. É o melhor tempo. É aquele melhor momento. Exato. Então contempla aquele pôr de sol. Depois vai para casa. Por exemplo, nesse momento, eu com uma mulher não adota aquela estratégia na sala, não está a abrir aquela casa, praticamente sala, com cozinha, tudo um só. Não está a abrir aquela luz de exaustor, que dá aquela luz amarelo. Para tem uma coisa. Luz branco é recente. No cérebro que foi, ainda na nossa geração, no cérebro que foi programado para aquele luz branco. Mas não te chega lá. Então, você de pôr de sol, chega a casa, menos luz possível, que abre tudo luz. Tem luz em alguns lugares específicos. E se você poder trocar luz, ao invés de você ter luz branco por luz amarela. Hoje tem LEDs mais amarelo. Com luz mais amarelo, o que está a fazer? A partir daquela, você começa a dar um sinal para o subconsciente, para o cérebro, que é a hora de desacelerar. Então, que é a hora de fazer as atividades mais intensas. Não entende? Mas, infelizmente, restar um pouco tempo, às vezes, você chega a nota que você organiza plano de trabalho, um monte de outras coisas para o dia seguinte. Então, bate a desacelerar. Ideal para dormir até 10, 10 e meia. 10 e meia, passar na cama. Exato, porque quando chega, alguns estudos mostram que quando chega 11 horas, nosso corpo para de produzir melatonina. E qual é a função da melatonina? Aquilo que te dá aquele sono, sabe? Aquela sensação de relaxamento. Mas se você não botar tela, você chega, você fica lá na casa, te ouve na tela, você te manda para o cérebro uma informação que ainda que está hora de dormir. Só que quando chega 11 horas, a biologia do nosso corpo não para de produzir melatonina. Então, gosta de botar em sono, a botar em gana, dorme, mas você tem sono. Entende? Que ele é uma coisa que minha mãe tanto está falando. Me sinto que dormir tal hora, já não consigo dormir mais. Exato. Mas você na frescura. Não, mas para modo ele tem um sono regulado. Mamãe, desculpa. Já regula esse sono. Ele tem 1 hora para dormir. Então, que ele é muito bom. Então, outro detalhe alguns outros erros que pessoas cometem, tem no smartphone na quarto. Erro clássico. Erro clássico, por exemplo, exato. Para não dormir direito no cérebro, para não ter uma noite de sono profundo, não tem que estar entre 7 a 13,5 Hz, que os níveis cerebrais mais baixos. Mas se você tem um telemóvel ligado, e se você está carregando a luz, você tem 2,5 milhões de hertz eletromagnéticos. Frequência bem elevada. E no cérebro... E ainda mais usa na cabeceira da cama. Na cabeceira de cama, exato. Então, por exemplo,
Então lembra quando me conheceu o dia no mora junto, a primeira coisa que eu falei assim, amor, olha, telemóvel não te deixa lá na casa de banho ou em outro lugar. Não, mas não tem esses pais. Eu falei, os pais te chamam, levanta, banho. E aquele desculpa que não te dá para nós. Então, eu falei, fazer teste de uma semana. Se cada direito, vou poder pôr ali. Não uma semana, eu falei, amor, na verdade, estou de acordo, mais descansado. Entende? Então, é coisas que você vai melhorar a qualidade de sono. E sim, sono é tão fundamental para nós, para a nossa saúde emocional. É fundamental. Vou dar um exemplo de um estudo que se faz. Um grupo de pessoas assiste filme de terror e é dois grupos. Eles assistem o mesmo filme na mesma hora. Um grupo bareta, por exemplo, 10 horas da noite. Aquele outro grupo é suposto bareta lá 3 horas da madrugada. No dia seguinte, quem que você te lembrava mais daquele filme? Aquele grupo que dormia mais pouco. Mas quando você dorme, não tem que ciclos de sono. Então, vou poder dormir, mas vou fazer todo o ciclo de sono. É ideal, por exemplo, para uma pessoa adulta, não tem que dormir em média 7 horas, no mínimo, para um adulto, 7 horas de sono. E se você está dormindo menos daquilo, você tem um problema. Tem um outro estudo que foi feito, que separa 3 grupos. Um grupo de dormir 4 horas de sono, outro dormir 6 horas de sono, outro dormir 8 horas de sono. Aquele que dormia 4 horas de sono foi aquele grupo que fica com pessoas emocionalmente instáveis. Esta irrita, faz qualquer coisa já explode. Esse que tem paciência. Aquele grupo de 6 horas tinha a mesma sensação de estar tão bem quanto aquele de 8 horas. Onde é que te diferenciava esse? Aquele de 6 horas, quando tu chega 3, 4 horas da tarde, essa capacidade de foco e concentração diminui. E aquele que dormia 8 horas, tu conseguiu até o final do dia com foco e concentração. Então, hoje uma questão é tão importante. Então, algumas coisas que não te faz. E na higiene de sono tem muitos outros aspectos que não podia falar ali, mas não vai para dar alguns pontos, aquele que ainda considerei essencial. Se pelo menos não corrigir aquele e antes de dormir, pelo menos 40 minutos antes não desliga de telemóvel. Desliga por completo. Que esses 40 minutos iniciais, que os minutos iniciais de dia determinam o dia e que os minutos finais determinam a qualidade de sono. Cama tem 2 funções, dormir e fazer amor, mais nada. Só. Para discutir relação lá na hora de dormir, é aquela hora. Já não tem que ir para aquelas dicas de na não prática. Tem que ir para na prática. Sono,